reforma trabalhista trouxe muitas mudanças, inclusive quanto ao processo do trabalho. Uma das mais visíveis foi a redução do número de reclamações trabalhistas ajuizadas. A possibilidade de responder a uma demanda, porém, continua a existir, e se isso acontecer, o empresário deverá saber como lidar com a situação. Para auxiliar nessa tarefa, vamos ver de forma rápida e resumida como o processo trabalhista se desenvolve. Existem muitos tipos diferentes de ações, mas tomaremos como exemplo o mais comum, a reclamação trabalhista pelo rito ordinário. Para a empresa, o processo começa no momento em que é recebida a notificação. Por meio dela, a reclamada ou ré é citada, ficando ciente de que deverá apresentar a sua defesa e comparecer à audiência designada pelo juízo. Como regra, a notificação ocorre por via postal, mediante carta com aviso de recebimento. Mas atenção, para a Justiça do Trabalho, a notificação é válida se recebida por porteiros, recepcionistas, vigias ou qualquer outra pessoa que possa atender o carteiro no local onde está estabelecida a empresa. É importante, portanto, ter um bom controle das correspondências. Ao receber a notificação, a empresa deverá entrar em contato com o seu advogado. Ele examinará a petição inicial do reclamante, como se denomina o autor, onde são narradas as queixas e apresentados os pedidos, e irá avaliar a melhor linha de defesa. O advogado precisará ficar a par dos fatos e ter acesso aos documentos necessários para elaborar a contestação. O patrono também vai precisar de cópia do contrato social da reclamada e de procuração para poder representá-la no processo. O reclamante poderá, eventualmente, ajuizar a ação em um município ou mesmo em um estado diverso daquele onde efetivamente trabalhou. Nesse caso, a reclamada poderá apresentar exceção de incompetência em razão do lugar, requerendo que o juízo remeta o processo para a vara na localidade onde foram prestados os serviços, em geral onde se localiza a empresa. Atenção para a nova regra. Antes da reforma trabalhista, a exceção deveria ser arguida em audiência. Agora deve ser apresentada por petição nos autos do processo eletrônico, no prazo de 5 dias a contar da notificação para a audiência. Dessa forma, caso ocorrida exceção, a reclamada pode evitar gastos e deslocamentos desnecessários. A contestação é o documento pelo qual a reclamada se defende das alegações do reclamante. Deverá ser apresentado no processo antes da audiência por meio eletrônico, como ocorre com as demais peças. A defesa poderá abordar tanto questões processuais quanto aquelas que dizem respeito ao mérito. Com a defesa devem ser apresentados os documentos relevantes. Caso necessárias testemunhas, a empresa poderá indicar até 3. Tenha certeza de que o advogado recebeu todos os subsídios, pois poderá não haver nova oportunidade para apresentá-los. A petição inicial e a defesa determinam os limites do que será discutido no processo. A empresa deverá ser representada em juízo por quem previamente detiver poderes para tanto, como um sócio ou diretor ou por um preposto. Ainda que o preposto, de acordo com a atual redação da CLT, não precise ser empregado, é recomendável que o mesmo seja escolhido entre os quadros da empresa, ao menos até que se forme jurisprudência pacífica quanto ao tema. O preposto não precisa ter trabalhado ombro a ombro com o reclamante ou ter presenciado os fatos que serão discutidos no processo, mas deverá ter conhecimento dos mesmos sob pena de confissão. Também precisará ter ciência da situação funcional do reclamante naquilo que diga respeito aos pedidos formulados, como, por exemplo, datas de admissão e demissão, horários de trabalho, etc. As partes e seus advogados deverão estar presentes à audiência designada. Caso o reclamante não compareça, o processo será arquivado. Já a ausência ou atraso do representante da empresa poderá implicar no reconhecimento como verdadeiros dos fatos narrados pelo reclamante e na procedência de seus pedidos. O juízo tem a obrigação de propor às partes acordo. Não havendo a conciliação e estando o processo apto para prosseguir, serão recebidos a defesa e os documentos da empresa e ouvidos os depoimentos das partes e de suas testemunhas. Em alguns casos, outros tipos de prova podem ser deferidos, como a prova pericial para apurar insalubridade, por exemplo. Ao reclamante, a princípio, caberá a prova daquilo que alegar. Por exemplo, se contar que foi agredido e a empresa negar, deverá prover evidência da agressão. Se a reclamada não negar os fatos, mas disser que o reclamante não tem direito ao que pretende por conta de fato impeditivo, por exemplo, não faz jus às horas extras por ser gerente, modificativo, por exemplo, não gozou férias integrais por conta de faltas, ou extintivo, exemplo, o abono salarial requerido já foi pago, atrairá para si o ônus da prova. A não apresentação com a defesa dos documentos que a empresa se encontra obrigada a manter poderá resultar em confissão.
Exemplificando, se o empregado afirmar que não recebeu salários e a empresa não apresentar os recibos correspondentes ou comprovantes de depósito, será colhida a pretensão atinente ao pagamento de tais parcelas. O juízo poderá interrogar as partes para esclarecer qualquer dúvida. Após, os litigantes poderão requerer o depoimento da parte contrária. O preposto, como já visto, deverá estar ciente dos fatos discutidos na ação. Caso não saiba responder às perguntas que lhe forem feitas, poderá ser declarada a confissão da empresa e a procedência da reclamação. O objetivo do depoimento pessoal é exatamente tentar obter da parte contrária a confissão. Encerrados os depoimentos das partes, poderão ser ouvidas as testemunhas. Cada parte deverá trazer testemunhas para provar aquilo cujo ônus lhe compete. No caso de depoimentos conflitantes, as testemunhas poderão ser acareadas. O falso testemunho é crime. O processo é como um trem, cada etapa é como uma estação pela qual ele passa. Dessa forma, se os documentos não forem apresentados no momento oportuno, não adiantará querer que sejam apreciados depois. Também não adiantará lembrar de uma importante testemunha quando já encerrados os depoimentos. A preclusão é isso, é a perda da oportunidade de tomar determinada providência do processo se isso não for feito no momento oportuno. Encerrada a instrução, após a produção das provas, as partes poderão apresentar suas razões finais e deverá ser renovada pelo juiz a tentativa de conciliação. Não havendo acordo, será prolatada a sentença, na qual será avaliado o conjunto das provas produzidas pelas partes e decididas as questões processuais e de mérito. A sentença quanto ao mérito determina a procedência, total ou parcial, ou a improcedência dos pedidos formulados. A parte inconformada com a sentença poderá, mediante recurso ordinário, recorrer para a instância regional. O recurso da empresa depende de preparo, com o pagamento de custas e depósito recursal. A decisão proferida no recurso se chama acórdão. Do acórdão regional cabe recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, mas somente quando atendidos requisitos específicos e bastante restritivos, entre os quais a demonstração de que a decisão vai de encontro à lei ou diverge de decisões proferidas em processos similares por tribunais regionais de outras regiões. Também há necessidade de depósito recursal para o recurso de revista. Do acórdão proferido em sede de recurso de revista, podem ser cabíveis recursos adicionais, mas em situações especiais e ainda mais restritas. Vale lembrar que, independentemente do valor da causa, há um teto máximo para os depósitos recursais. Se qualquer decisão apresentar contradição, omissão ou obscuridade, a parte interessada poderá requerer que o problema seja sanado mediante embargos declaratórios. Erros materiais podem ser reparados por iniciativa do juízo ou por requerimento das partes. Se for negado seguimento a qualquer recurso, o recorrente poderá interpor agravo de instrumento. Este será encaminhado à instância para a qual deveria ter seguido o recurso bloqueado, onde será avaliado se o mesmo foi impedido de prosseguir indevidamente. Caso seja essa a conclusão, o agravo será provido e o recurso será recebido e julgado. Esgotados os recursos, ou quando estes não mais puderem impedir que o processo siga o seu curso, é iniciada a execução. Não sendo líquida a sentença ou não elaborando o próprio juízo as contas, as partes deverão ser notificadas para apresentar demonstrativo do que entendem devido, os artigos de liquidação, bem como deverão ter a oportunidade de impugnar a conta apresentada pela parte contrária. Depois de tais trâmites, o juiz homologará a conta que entender correta e a empresa será notificada para depositar o valor devido. Ainda que a CLT discipline a execução, seu rito pode apresentar variações dependendo da vara do trabalho responsável pelo processo. Caso a empresa não deposite em juízo os valores homologados ou deixe de indicar outras formas de garantia, poderá ser procedida a execução forçada. A lei prevê que a garantia seja dada preferencialmente em dinheiro e a aceitação de meios alternativos, como indicação de bens a penhora ou carta de fiança bancária, por exemplo, dependerá de avaliação do juízo e de eventual aceitação pelo credor. Diante da inércia do devedor, poderá ser determinada a penhora online de ativos financeiros ou a constrição de outros bens. Garantida a execução, a empresa poderá discutir o valor homologado por meio de embargos de execução. Da sentença que julgar os embargos de execução, cabe agravo de petição para o Tribunal Regional, que é a segunda instância. Em certas situações, são ainda cabíveis recursos adicionais. Quitado o crédito do reclamante, o valor líquido devido deve ser liberado por meio de alvará judicial. Devem também ser resolvidas as demais pendências do processo, tais como o recolhimento do INSS e do imposto de renda incidente sobre a execução.
Resultando frustrada a execução, será emitida em favor do reclamante certidão de crédito, com a qual o mesmo poderá tentar futuramente receber os valores devidos. Solucionadas todas as pendências, será determinado o arquivamento do processo, com que este se encerra.